Bom, meu nome é Bernardino Souto, eu sou professor aqui no Departamento de Medicina da UFSCar e estou aqui hoje para falar sobre uma pesquisa que eu tive a oportunidade de desenvolver com alguns colaboradores aqui dentro da universidade a respeito de subjetividades ligadas à vida com o HIV. Viver com HIV não é fácil, né? A maioria das pessoas que sofrem desse problema relata que o que mata não é a doença, o que mata é o preconceito. E então as pessoas adotam uma série de estratégias de sobrevivência a esse tipo de exclusão social. Então é difícil lidar com isso porque o sofrimento da pessoa é grande demais. Nós médicos que cuidamos de pessoas que vivem com HIV temos que ter habilidade também para cuidar dessa parte, não só do problema biológico do HIV. Se a gente cuidar só do problema biológico do HIV e negligenciar o sofrimento existencial que a infecção pelo HIV proporciona, a gente faz pouco por ajudar a pessoa. E aí então eu fiz duas pesquisas, todas duas pesquisas qualitativas, onde eu usei uma estratégia que a gente chama de interacionismo interpretativo, na tentativa de captar conteúdo velado das falas, ou seja, captar conteúdo inconsciente das falas das pessoas que têm o HIV sobre o que eles teriam a contar a respeito da vida com o vírus, né? Encontrei várias coisas, né? Encontrei que eles padecem com o medo da morte, com a morte social, com a perda da noção de futuridade, né, na hora que recebe um diagnóstico da infecção pelo HIV, da segregação social, com sentimento de menos-valia. No primeiro estudo que eu fiz, eu consegui parar aí, entender que além de todos os outros problemas que a pessoa enfrenta ao receber um diagnóstico de portador do HIV, ele consegue elaborar várias alternativas de superação do medo da morte, superação da perda de noção de futuridade, ele consegue vencer tudo isso. Mas na questão sexual realmente fica um problema muito sério. Aí eu fiz uma segunda pesquisa pela mesma metodologia com foco específico na questão da sexualidade relacionada a pessoas que vivem com HIV. E foi bastante curioso, porque o que acontece é o seguinte, o indivíduo ele vai desenvolvendo a sexualidade dele junto com o desenvolvimento da personalidade, desde a infância. Né? O neném recém-nascido não distingue ele da mãe, para ele é tudo uma estrutura só, depois ele começa a perceber que ele é um e a mãe é outro indivíduo. Numa determinada fase do desenvolvimento da sexualidade, ele percebe que tem diferenças entre meninos e meninas, mas ele não consegue entender muito claramente essa diferença. E essa diferença, numa determinada fase da vida, só serve para separar os meninos das meninas. Então, menino só brinca com menino, menina só brinca com menina. Né? Eles têm muito entendem essa diferença, né? Quando começa a ficar adolescente, essa diferença começa a adquirir um outro significado, além de separar gêneros, né? Na verdade, ser homem e ser mulher, né, masculino e feminino, começa a adquirir um significado de interseção com o outro, de aproximação do outro, de identificação do outro, de relação com o outro, né? Que é uma fase de amadurecimento que vem mais ou menos na fase adolescente, da questão da sexualidade. E depois vem a sexualidade madura, adulta, né? Onde a sexualidade tem papéis biológicos, fisiológicos, psicológicos, sociais, de representação e outros. O indivíduo, quando ele chega e encontra com o HIV, o que ele faz? Ele inconscientemente ele apreende que alguma coisa deu errado na maturação sexual dele. Né? Ou seja, ele vem amadurecendo e num determinado momento o que ele encontrou em vez de foi o prazer e bem-estar foi a morte. Então, qual que é o movimento intrapsíquico que ele faz? Ele retorna ao estágio inicial da maturação sexual dele. Ele volta como se ele fosse o neném recém-nascido outra vez, ou seja, ele passa a não se identificar em relação ao outro. Daí, em um determinado momento, ele começa a perceber que o fato dele ser sexuado e ter o HIV determina uma determinada diferença, estabelece uma diferença em relação ao outro que também é sexuado, mas que não tem o HIV. E essa diferença se reflete muito na esfera sexual, na dificuldade de encontro com o outro, etc. E aí ele vai amadurecendo novamente, mas ele tenta entrar por um caminho por onde ele não vai mais encontrar com o HIV. Né? Se por um caminho ele encontrou com o HIV, ele tenta maturar toda outra vez, passando por um caminho alternativo. Algumas pessoas não conseguem amadurecer e param no estágio bem inicial ainda da maturação sexual e se tornam abstinentes sexuais. Ou seja, correspondente a uma fase infantil em que a criança ainda não tem atividade sexual. E não sente falta disso. Atividade sexual no sentido do coito, essas coisas que eu digo, né? Ou mesmo numa relação de intimidade com o outro. É como se fosse um menino numa fase em que o fato de ser menino e ser menina, a diferença é apenas genital e não tem outro significado para ele ainda. Tem gente que para nessa fase e se torna abstinente sexual. Nunca mais o cara consegue voltar a ter relação sexual.
Homens se tornam impotentes, mulheres se tornam com frigidez sexual por causa disso. Mas se ele conseguir avançar um pouco mais nesse processo de rematuração sexual, pode ser que ele amadureça parcialmente e comece a viver uma vida sexual ativa, mas sempre em conflito. Ele está sempre inseguro, com medo, preocupado em transmitir o vírus, do outro descobrir que ele tem o HIV. Então ele vive uma vida sexual ativa, mas angustiada. Algumas pessoas conseguem amadurecer completamente tudo outra vez e passam a viver bem. Mesmo tendo o HIV, eles conseguem ter uma vida sexual normal, feliz com outra pessoa, né? Agora, a depender, assim, o que vai ajudar essas pessoas a atingir cada estágio desse? O apoio que ela recebe, o próprio desenvolvimento de personalidade que ela tem, né? E crenças, valores, percepções, culturas, uma série de fatores. Então, isso acontece com as pessoas que contraem o HIV, né? Elas podem seguir esses caminhos e vai depender muito da oportunidade de rematuração sexual que ela vai ter ao longo desse processo, e aí ela pode ficar, então, como eu disse, estagnada em qualquer um dos estágios, né? E aí a gente tem 3 categorias de pessoas que vivem com HIV. Uma categoria que é definitivamente abstinente sexual, uma categoria que não é abstinente, mas completamente angustiado com a vida sexual, e uma categoria que conseguiu resolver bem e viver feliz com o HIV, com a vida sexual, apesar do HIV.